Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai falar sobre as guerras médicas e só pra gente não perder o clichê, não é médicos se batendo e sim persas e medos contra os gregos. Nem médicos brasileiros contra os cubanos. As guerras médicas, também conhecidas como guerras greco-persas, ou guerras persas, ou guerras medas, foram as guerras travadas entre os antigos gregos e os persas do Império Aquemênida. Lembrando que os antigos gregos, como falamos no vídeo anterior, eram os aqueus, jônios, dórios e eólios. Isso. Essa primeira guerra médica ela começou com a disputa entre os gregos e os persas pela região conhecida na época como Jônia. Nossa história de hoje começa um pouco mais atrás no tempo, quando em 547 a.C., o rei Lídio Creso cercou e capturou a cidade persa de Ptéria, na Capadócia, que é uma região da atual Turquia, e escravizou seus habitantes. O rei persa Ciro o Grande marchou com seu exército contra os lídios e enfrentou-os em duas batalhas, na Batalha de Ptéria e na Batalha de Timbra, onde Ciro venceu e capturou Sardes, que viria a ser a capital. Lembra que a gente já falou de Sardes no nosso último vídeo, lembra que tinha aquela estrada real que ligava a capital da Babilônia até Sardes, que foi construída pelo Ciro. Que o Silvio Santos passa. Isso, aquela caravana que faz o Silvio Santos, né? Dá uma olhada lá. E o Ciro, o que ele fez com a Lídia? Ele fez a mesma coisa que ele fazia com todas as regiões que ele conquistava. Ele criou a tal da satrápia. E colocou essa satrápia sob domínio persa, obviamente, e ele passou a chamar essa região de Esparda. A Lídia é legal porque ela tem várias histórias sobre ela, várias lendas estão envolvidas. A primeira, por exemplo, é que é datado de lá, mais ou menos do século 7 a.C., a invenção da moeda. Outra coisa também que é dada, né, como inventado pelos lídios, a invenção do machado de dois gumes. E também tem uma lenda antiga que dizia, alguns autores gregos falavam dessa lenda, outros falavam que isso era invenção, mas que os lídios eles eram descendentes de Hércules. Nunca ouviu o Jorge da Capadócia? Não. São Jorge, ele matou o dragão na Capadócia. Ah, foi lá que ele matou o dragão? Foi. Pô, dragão, machado, a gente tá falando do Oriente Médio ou dos nórdicos? A gente tá falando de onde as mitologias ali começaram, né? Muito bom. Uma outra coisa também legal, falando da Lídia, as Baicai, lembra que a gente falou das Baicais, das bacanas, as minas que faziam os bacanais bacanas? E aí nesse romance escrito, lá Dionísio disse que era originário da Lídia. Cerca de 47 anos depois, em 499 a.C., com o apoio de Atenas e de Eritreia, essas colônias tentaram se libertar. A revolta jônica, ou as revoltas associadas a ela, que era a revolta eólica, a revolta de Dóris, a revolta de Chipre e na Cária, foram rebeliões militares em várias regiões da Ásia Menor contra os persas, e elas ocorreram de 499 a.C. até 493 a.C. A causa da rebelião foi a insatisfação das cidades gregas da Ásia Menor com os governantes nomeados pela Pérsia para governá-las. Essas primeiras rebeliões foram vencidas pelos persas entre 497 e 494 a.C. Em 490 a.C., o rei persa já era Dario I, e ele decidiu enviar contra a Grécia continental uma expedição punitiva. Então, ou seja, a Grécia foi lá, se meteu nas conquistas dele ali na Jônia, e aí ele falou, não, peraí, vou ensinar a lição para Atenas e vou mandar para cima deles um grande exército. E mandou, mas os atenienses, junto com os platenses, chefiados por um general chamado Milcíades, conseguiram rechaçar os persas na planície de Maratona, no mês de setembro do mesmo ano. Milcíades sabia que os persas desembarcariam um grande exército e preparou os atenienses para o confronto. Ele ainda tentou a ajuda de Esparta, mas eles não foram por razões religiosas. O número de atenienses era algo em torno de 10 a 15 mil e o de persas de 20 a 30 mil. Segundo a descrição, os gregos cercaram os persas, que responderam com uma chuva de flechas, levando os gregos a se precipitarem contra o inimigo.
forçando a disposição em formações fechadas, impedindo o uso da cavalaria. Os persas não podiam fazer muito contra os hoplitas gregos, com suas lanças e fortes couraças. Mesmo assim, os persas ofereceram grande resistência, conseguindo romper em um momento o cerco grego. Mas este logo foi reagrupado e os gregos fizeram recuar até o local de desembarque, onde se deu a última parte do combate. Nessa última parte, os atenienses pressionaram os persas contra o mar. Alguns conseguiram escapar, mas os gregos capturaram 6 barcos e massacraram vários persas. É dito que do lado persa houve uma perda de 6.000 homens, enquanto do lado ateniense só morreram 192 hoplitas. Dessa batalha nasceu a tradição de maratona, pois segundo a lenda, Fidípides foi mandado por Milcíades a correr os 42 quilômetros ou 250 estádios que separavam Maratona de Atenas para anunciar a vitória grega. Após anunciá-la com a frase "Alegrai-vos, atenienses, nós vencemos", e morreu devido ao esforço. Dessa forma, os gregos venceram o que é chamado de Primeira Guerra Médica. Depois da vitória grega, na Batalha de Maratona, houve uma trégua de 10 anos, mais ou menos, que permitiu que os atenienses organizassem a sua marinha de guerra. Ao mesmo tempo, na Pérsia, Xerxes I, sucessor de Dário I, estava decidido a continuar a campanha militar contra a Grécia. Conta-se que Xerxes mantinha ao seu lado um escravo, que o tempo todo lhe falava: "Senhor, lembre-se dos atenienses". Depois de tanto falar na orelha de Xerxes, ele resolveu, então, no ano de 480 a.C., iniciar uma invasão à Grécia. Para iniciar essa invasão, o Xerxes ele fez com que os seus generais construíssem uma ponte no Helesponto, que é o atual Estreito de Dardanelo, e a fundação dessa ponte eram as trirremes. As trirremes eram os navios que eram usados nessa época, principalmente no campo militar. Imagina uma ponte de navios ligando o estreito, uma ponta do estreito a outro, e por essa ponte passaram as tropas persas. A pé? A pé. Pelos barcos. De um navio para o outro? Usando os barcos de ponte. Ficou um navio colado no outro. Sensacional. Quando a notícia do feito se espalhou, algumas cidades do norte, como Tebas, se renderam e passaram a compor o exército persa. Os persas invadiram a Grécia e mantiveram a sua rota sempre próxima ao mar para garantir o abastecimento e o apoio ao combate, para fazer a logística ali, Quando eles chegaram em Termópilas, que era um estreito desfiladeiro de 15 metros de largura, eles encontraram uma das mais bem preparadas forças militares gregas, as falanges de Esparta. This is Sparta! Ao contrário do que muita gente acha, os espartanos não foram sozinhos para esse combate. Havia uma aliança de polis gregas lideradas pelo rei Leônidas de Esparta. Além da guarda pessoal de 300 guerreiros de Leônidas, tinham mais 6.000 gregos sob o comando dele. O exército persa, segundo estimativas modernas, seria composto por 300.000 homens. Puta que pariu. Era homem pra caralho. A batalha ela foi provavelmente em agosto ou setembro de 480 a.C. e durou 3 dias, segundo algumas versões, e 7 dias, segundo outras. Ela se desenrolou nesse desfiladeiro, que é conhecido como Termópilas, que a tradução do grego é portões quentes ou portões de fogo em outras versões. Durante 2 dias repletos de batalhas, uma pequena força liderada pelo rei Leônidas I de Esparta bloqueou a única maneira que o imenso exército persa poderia usar para entrar na Grécia. Acredita-se que 10.000 soldados da Pérsia morreram no primeiro dia de combate sem causar danos substanciais aos gregos. Segundo a maior parte das tradições e de Heródoto, foi após o segundo dia de batalha, ou seja, no terceiro dia de batalha, que um cara que morava na região, chamado Ephialtes, ele traiu os gregos, mostrando aos invasores um pequeno caminho que era usado por pastores de cabra, que podiam utilizar para acessar a parte de trás das linhas gregas. Sabendo que suas linhas seriam ultrapassadas, Leônidas descartou a maior parte do exército grego, permanecendo para proteger a sua retirada juntamente com 300 espartanos, 700 téspios, 400 tebanos e talvez algumas centenas de soldados, onde a maioria morreu em batalha. Ao mesmo tempo que ocorreu essa batalha, ocorria também a Batalha de Artemísio. Lá, o general ateniense Temístocles propôs que enquanto os espartanos bloqueassem o exército persa no desfiladeiro das Termópilas, ele bloquearia o avanço da marinha no Estreito de Artemísio.
Poucos dias após a derrota em Termópilas, um vendaval afundou um número considerável de embarcações persas, o que possibilitou aos gregos a vitória sobre a marinha inimiga na Batalha de Artemiso. Quando Temístocles soube da derrota em Termópilas, ele decidiu então retirar-se para Salamina. Os persas então cruzaram a região da Beócia e saquearam a cidade de Atenas, que havia sido estrategicamente evacuada. Temístocles estava decidido a tentar uma estratégia para reconquistar Atenas, atrair a marinha persa para um estreito canal de 2 km de largura entre a ilha Salamina e o continente, e assim poderia vencer a armada inimiga. Então Temístocles convenceu os espartanos a lutar ao seu lado. Eles não estavam querendo muito lutar ao lado dele, porque não estavam concordando com a estratégia. Ele queria convencer Xerxes a atacá-los. Para isso, ele tinha um escravo de confiança dele, que ele fez com que os persas capturassem, e esse escravo contou para o Xerxes que os gregos estavam com medo e estavam prontos para fugir. O Xerxes, que era muito megalomaníaco, egocêntrico, mordeu a isca e avançou com tudo para cima do Estreito de Salamina. Estima-se que 360 embarcações gregas enfrentaram mais de 600 embarcações persas e até hoje considerado uma das mais mortais das batalhas navais travadas na história. Com navios menores e mais ágeis, os gregos manobravam rapidamente e atacavam os persas com os arietes no navio. E como Xerxes acreditava que várias embarcações gregas bateriam em retirada, por causa do negócio do escravo, ele ordenou que a experiente armada egípcia que ele tinha esperasse longe da batalha. E aí o que aconteceu? Isso piorou muito a situação dele em combate. E aí, depois de 8 horas de combate, o mar estava repleto de destroços de navio e corpos dilacerados. Calcula-se que 40 mil homens, um terço dos marinheiros persas, morreram afogados. Xerxes assistiu sua derrota sentado num trono próximo da água. Temendo ser preso na Europa, Xerxes se retirou poucos dias depois e voltou à Pérsia com a maior parte do seu exército. E ele deixou lá um general chamado Mardônio, no comando do exército que ficou lá, o exército restante. Esse cara ele se retirou para a região da Tessália com o objetivo de se reorganizar para completar a conquista da Grécia. Entretanto, no ano seguinte, sob a liderança de Pausânias, que era um general espartano, e de Aristides, que era um general ateniense, 70 mil gregos montaram acampamento próximo aos persas e por vários dias esperaram o combate. A Batalha de Plateia, em julho de 479 a.C., iniciou-se quando Mardônio ordenou o ataque, pois acreditou que uma das falanges gregas estavam se retirando, quando na realidade estavam somente fazendo uma mudança de posição. Pausânias, militar dos mais brilhantes, comandando o maior contingente militar que a Grécia reuniu em toda a sua história, aniquilou seus inimigos. Os espartanos atacaram impiedosamente os persas. 50 mil homens do exército persa foram mortos no local, inclusive o próprio Mardônio, enquanto o restante bateu em retirada, morrendo outros milhares durante a fuga. Foi nessa época que se inaugurou um estilo de guerra chamado de guerra total. Os gregos mataram todos os persas, não deixaram um prisioneirinho sequer. Isso justamente para dar a ideia para os persas de medo, para eles não voltarem a atacar a Grécia de novo. E isso funcionou, porque Xerxes perdeu a maior parte do seu exército e isso depois vai fazer com que o seu império vá ficando mais fraco, e mais para frente, quando a gente for falar de Alexandre o Grande, vocês vão entender porque foi tão fácil para Alexandre o Grande conseguir tomar a Pérsia. As guerras médicas entraram para a história militar exatamente porque a vitória grega parecia impossível. Bem, a gente encerra aqui o nosso vídeo de hoje sobre as guerras médicas. A gente ainda vai falar um pouco da Guerra do Peloponeso e falar também de Alexandre o Grande. Por que a gente está falando disso, né? A gente falou que vai chegar no islamismo, mas é importante agora entender essa parte histórica do que está acontecendo, como tanto o Império Persa foi se desintegrando, assim como a Grécia, para que Alexandre o Grande pudesse surgir, dominar a Grécia, dominar a Ásia Menor, expandir seus domínios até a Índia, e o quanto o império que ele construiu vai trazer coisas para o Ocidente que depois vão fazer inclusive parte das tradições ocidentais. Vão influenciar as ordens iniciáticas, vão influenciar a política no Egito, aí a gente vai chegar nos Seleucidas, nos Ptolomaicos, vamos chegar nesses caras também para preparar o nosso terreno para falar sobre o islamismo. Lembrando
que se você tá gostando dessa série e ainda não assistiu o vídeo do zoroastrismo, assista, porque a gente, quando chegar no islamismo, vai amarrar o zoroastrismo com isso tudo também. Então curte o vídeo, compartilhe o vídeo, deixe os seus comentários. Semana que vem tem mais. Valeu! Nossa história de hoje começa um pouco mais atrás no tempo, quando em Só que não. na Capadócia, e escravidou seus habitantes. O rei persa Ciro... que foi, velho? Escravidão. Revolta eólica era com catavento? Isso. E pipas. Nessa batalha nasceu a tradição de maratona, pois segundo a lenda, Fidípides foi mandado por Milcíades de novo, esse filho da puta. Xerxes mantinha ao seu lado um escravo, que o tempo todo ele falava: Senhor, lembra-te dos atenienses. De novo. Ficou ruim pra caralho. Ficou uma bosta. Cada vez que eu vou pra lá, você vem pra cá, e tá ficando difícil. Daqui a pouco eu vou ficar aqui. É mesmo.